Então, a nossa aula de língua portuguesa desta semana serão as páginas 58 até 67. Dando continuidade nesta unidade 2, que está falando sobre notícia, língua, usos e reflexão, variedades linguísticas. Você estudou que a linguagem da notícia é mais formal, ou seja, mais cuidadosa, né? É uma escrita e uma fala mais cuidadosa. Vamos estudar um pouco mais o uso da linguagem em textos escritos. Leia o verbete e o excerto a seguir. Verbete de dicionário. Gato, gato, substantivo. Pequeno animal doméstico, carnívoro, descendente do gato selvagem e da mesma família do leão, da onça e do tigre. Então, esse aí é um trecho de um dicionário, né? Falando sobre o significado do gato. Aqui o trecho de um texto informativo. Os cientistas franceses trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico localizado na cidade de Xilouhou-Cambos, na ilha de Chipre, sudeste da Europa, quando encontraram um esqueleto de gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Para os cientistas, isso era uma evidência de que já havia nessa época uma relação muito próxima entre gatos e homens. Então, disponível, tem aí o endereço do site e a data quando foi acessado essa informação. Agora responda as questões. Nesses textos, há gírias? Não, né? Como nós vimos, esses textos aí, tanto do dicionário como de um texto informativo, usa uma linguagem mais formal, ou seja, né, uma linguagem mais certinha. A linguagem usada no verbete e no texto informativo é mais cuidada, formal, ou mais espontânea, informal. A linguagem utilizada nos dois textos é mais cuidadosa, mais formal. Leia agora essa página de diário em que uma personagem escreve sobre o seu gato. 10 de outubro. Companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Quando o Romeu chegou em casa, era deste tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, uma peça de teatro do Shakespeare. E será que é assim que se escreve? Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Então, quem escreveu, né, esse trecho é um trecho de diário, né, da página de um diário, e é do Ziraldo, Diário da Julieta. Escolha a alternativa que indica como a personagem escreve seu diário. Ela escreve como se estivesse conversando. Ela revela emoções de forma espontânea em sua escrita. Essas características são encontradas também no verbete e no trecho do texto informativo que você leu. Explique. Não, né? A linguagem do verbete, né, daquele trecho do dicionário e do texto informativo não é espontânea. O texto é mais elaborado, planejado, com cuidado e mais formal, né? Então, leia agora esta história em quadrinho. Aquela hora do gato atacado. Então, Magali e Mingau. Tem alguma coisa para comer? Eu tô com uma fome. Ué, o Mingau não tá mais dormindo?
Lu. Se ele não está dormindo, é porque ele está acordado. E se ele está acordado, é porque está na hora dos gatos ficarem atacados. Eu odeio este horário. Então, observe aí as imagens, né, com atenção, a história em quadrinho, para depois responder as questões. Escreva as expressões que são usadas na história e que demonstram uma linguagem mais informal, espontânea. Então, possibilidades. Para comer, tô com uma fome. Ué, o mingau não tá mais dormindo? Ele tá acordado? Tá na hora dos gatos? Diferentemente da linguagem da notícia e do texto informativo, a linguagem do diário e da história em quadrinho se aproxima bastante da fala. Dizemos que a linguagem do diário e da história em quadrinho é mais informal, espontânea. Gírias. Nas frases abaixo, extraídas do livro Diário de um Banana, o personagem Greg usa uma linguagem própria das pessoas com quem convive no dia a dia. Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Então, observe aí essas duas frases. As expressões destacadas empregadas por Greg são gírias. Converse com seus familiares sobre o possível sentido de cada uma delas. Reescreva as frases registrando o significado delas. Então, algumas possibilidades. No meu pé. Então, o que significa, né? Quando eu falo que alguém está no meu pé. Ele está sempre insistindo para que eu saia e faça alguma coisa ativa. Sacou, mas como sempre, o papai não entendeu, compreendeu a minha lógica. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse as frases sem gírias? Explique. Então, a gíria faz parte do cotidiano dos jovens e tem um uso mais espontâneo e informal. Um diário sem a linguagem informal, que inclui a gíria, perderia a espontaneidade. Gírias são palavras ou expressões mais populares ou informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais. Então, o uso de gírias é muito comum, né? Entre jovens, entre amigos, entre pessoas com quem convivemos no dia a dia. Geralmente, a gíria é empregada em situações em que o uso da linguagem é mais informal, mais espontânea. Há o uso de gírias próprias de roqueiros, internautas, profissionais de determinadas áreas, feirantes, caminhoneiros, médicos, etc. As gírias podem variar dependendo da região em que são empregadas, pois há diferenças de sentido de um lugar para o outro, isto é, as gírias usadas em certo lugar podem não fazer sentido em outro. Então, e você? Você conhece alguma gíria, né? Ou as pessoas com quem você convive, ou na sua família, conhece alguma gíria?
Reescreva cada frase substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Meu time está indo muito mal. É o último da classificação no campeonato. Meu time está indo muito mal. É o lanterninha no campeonato. Preciso te contar a maior fofoca. Preciso te contar o maior babado, mexerico. Surfista iniciante costuma levar muito tombo, mas depois melhora. Surfista iniciante costuma levar muito caldo, mas depois melhora. Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior gol. Seu time só perdeu porque o goleiro falhou e tomou o maior frango. Derramei refrigerante na roupa e passei muita vergonha na frente de todo mundo. Derramei refrigerante na roupa e paguei o maior mico na frente de todo mundo. Leia este trecho retirado de um livro paradidático que fala sobre o corpo humano e observe a linguagem empregada. Os ossos do seu corpo são duros e rígidos por fora, mas são leves e mais moles por dentro. Os ossos são duros porque são compostos de cálcio e fósforos. Muitos ossos são ocos, o que os torna leves. O tecido mole encontrado no centro dos ossos é chamado de medula. As gírias. A linguagem é informal? Não, a linguagem é mais formal. No trecho acima, a linguagem foi empregada de forma objetiva, mais planejada e elaborada, pois trata-se de um texto de um livro que tem o objetivo de fornecer informações precisas. Agora você. Leia os quadrinhos a seguir com os personagens Cebolinha e Mônica. Vou falar em gíria com a Mônica, ela não vai entender nada. Diz aí, mina, tá com alguma quizumba na cuca? Qual é, minão? Tá curtindo uma de diferente? Cebolinha conseguiu deixar Mônica sem entender nada? Explique. Sugestão. Cebolinha não conseguiu, porque Mônica demonstra que também conhece gírias. Converse, com os familiares e escreva o significado de cada gíria. Mina, menina, garota. Quizumba, confusão. Cuca, cabeça. Minão, variação de mina. Menino ou meninão, garoto. Tá curtindo uma de diferente? Está querendo ser diferente? Falando desse jeito? O efeito de humor da tirinha seria o mesmo se Mônica não tivesse usado gírias? Provavelmente não, pois se Mônica não conhecesse gírias, a expectativa de Cebolinha não seria quebrada e o efeito de humor não seria produzido, Porque aí o Cebolinha teria conseguido, deixar a Mônica surpresa, então não teria sido engraçado a tirinha. Reescreva as frases, substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece, mas mantendo o sentido. Ganhei um celular fantástico. Ganhei um celular muito legal, irado, da hora. Consegui conversar muito bem com aquela garota. Tive um bom papo, troquei uma ideia com aquela garota. A festa de aniversário da Zezé foi muito, muito boa. A festa de aniversário da Zezé foi da hora, o maior barato, demais. No meu aniversário veio uma turma muito grande. No meu aniversário veio a maior galera, bombou de gente. E para a gente concluir, então, esta aula desta semana, vamos organizar o que estudamos, Então, vejam aí, nós falamos o quê? Sobre variedade linguísticas, Ou seja, que a nossa língua, não a nossa língua falada, nossa língua escrita, tem duas formas. Uma linguagem informal, que é essa que a gente fala no dia a dia, que ela é mais descontraída, mais espontânea, que pode apresentar expressões populares, gírias, que muitas vezes a gente erra, a gente repete as palavras, não é mesmo? Às vezes a gente repete expressões,
Às vezes a gente pode ficar falando daí, então. Então, a gente fala de várias maneiras. Ou também tem uma linguagem mais formal, que ela é empregada em situações de comunicação, gêneros textuais mais formais. Então, palestras, textos científicos, alguns jornais falados e escritos. Então, é menos descontraído, é menos espontânea, geralmente não apresenta expressões populares ou gírias, pois essa linguagem ela tem que ser mais objetiva e precisa. Então, na hora de escrevê-la, a gente precisa tomar mais cuidado, escrever tudo certinho, não ter palavras erradas, não ter gírias, né? Não ter expressões populares. Tem que ser uma linguagem mais organizada e mais cuidadosa. Então, esta foi a nossa aula desta semana. Então, até mais, corrija com atenção, ouçam com bastante atenção as leituras, a explicação e até a nossa próxima aula.